No vídeo de hoje temos o crossover Marvel e DC por John Byrne, o encontro de Batman e Capitão América. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, de toda essa galera que nos presenteou com grandes clássicos e que perduram por décadas, que é amado por fãs de várias gerações e que fazem marmanjos, coroas como eu, fazer conteúdo para vocês. É isso aí. Galera, como sempre, agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, que está compartilhando, dando like. Lembrando que o like é muito importante para o canal ser recomendado pelo YouTube. Então, puxa, quem dá like, quem compartilha no grupo de WhatsApp, quem se inscreve, é sempre uma grande força. Tá joia? Então, meu muito obrigado. Galera, hoje eu vou abordar um crossover, mais um crossover Marvel e DC, só que escrito e desenhado por ninguém menos que John Byrne, né? John Byrne fez dois crossovers, né? O Batman e o Capitão América, que é o que vai ser abordado hoje. E ele também fez o crossover Galactus e Darkseid. Genial. Eu pensei em fazer os dois crossovers juntos, mas eu decidi fazer um para ficar bem assim, para a gente poder apreciar mais a arte, no caso, né? Que estamos falando dessa obra, no caso, magnífica por sinal, tá? Então o que eu pensei? Eu vou fazer um e se a galera quiser que eu faça o outro, deixa nos comentários aí que com certeza será um grande prazer poder estar fazendo isso. Bom, eu vou fazer de qualquer maneira, mas se quiser deixar no comentário é sempre uma ajuda, tá joia? Então, vamos começar a viagem. Já preparou a cerveja? Já preparou aquela gelada trincando? Calor, hein? Nossa Senhora! Se prepara, se agita no sofá, que a viagem vai estar demais. E olha, essa obra é fantástica. Tamo junto. Então vamos lá, galera. Vamos desbravar essa maravilha aqui, escrita e desenhada pelo mestre John Byrne. John Byrne, que é um artista que com certeza o trabalho dele é adorado por vários fãs veteranos aí. Tem John Byrne aí como uma referência muito forte. Começando por essa capa, né? Olha essa capa do John Byrne, do Capitão América com Batman, né? E o que você percebe aqui no caso, né? Que temos uma capa dupla, né? Aqui com o Coringa, o Caveira Vermelha, o Robin e o Buck, né? Mas acima de tudo, o que a gente vê aqui no caso, né? É aquele Batman mais da era de ouro, né? Era de prata, né? Aquele Batman mais otimista, né? Aquele Batman não tão carrancudo, né? Que veio após a fase Neil Adams, Frank Miller, no caso, né? É muito interessante essa história, galera. Por quê? Vamos folhear aqui. Já começando com uma espetacular perspectiva aqui de Gotham City. Olha essa cidade. E o que é interessante, o John Byrne fez um trabalho de época. Isso aqui, galera, é um trabalho em que se passa em janeiro de 1945, né? Então, essa história, o John Byrne trabalhou muito bem, ele teve uma sacada muito genial. Ele trabalhou essa história na época em que os personagens foram criados, no caso, né? Olha essa perspectiva. Olha
Olha os detalhes das janelas aqui no caso. Com certeza John Byrne não usou a fotografia. Olha o símbolo do Batman aqui. Que fantástico. Como ele consegue passar, né? Toda a atmosfera de Gotham, no caso, né? Fantástico. E aqui, o carro do Coringa, né? Correndo aqui no caso, a polícia perseguindo o Coringa e o Coringa clássico aqui no traço de John Byrne. Olha isso. Nossa, esse desenho aqui, você vê assim que o John Byrne ele estava afiado também nessa arte aqui no caso. Continuando aqui, o Batman e o Robin aqui, o Batman clássico, o Robin clássico, perseguindo no Batmóvel o carro do Coringa. Olha aqui. Olha o Batmóvel. Que fantástico isso aqui. Uma cena de perseguição. E aqui o Coringa com as suas artimanhas, né, com a coisa de mola. Então, assim, a gente percebe que o John Byrne ele fez uma história. Vai ter os momentos pesados, mas a história também tem tons leves no caso, né? Então a gente percebe que esse Batman é um Batman detetive, é um Batman atlético, mas assim, é um Batman, acima de tudo, um Batman otimista, no caso, né? Entendeu? Antes do Batman ter aquela abordagem de Frank Miller, aquela abordagem de desejo de matar, no caso, né? Aquela abordagem carrancuda, no caso, né? Então, John Byrne, ele foi na contramão dessa história. Ele pegou o Batman da Era de Ouro, no caso, né? E aqui, o Coringa escapando, uma perspectiva da cidade. Olha como ele trabalha só as linhas aqui, no caso. O cais aqui. E nisso, o Batman percebe que tem uma armadilha e pula. Então, assim, a história já começou, já chegou chegando, né? Começou com muita ação, né? Não é aquele roteiro parado. E aqui já pulamos para a guerra. E aqui temos um vislumbre do Capitão América. E o detalhe, Capitão América encontrando o Sargento Rock. Olha isso. Capitão América e o Sargento Rock. O Sargento Rock imortalizado pelo nosso querido Joe Kubert. Olha que fantástico, olha que sacada, né? E aqui, um maquinário do Caveira Vermelha. Olha isso. Olha que fantástico. Nossa, o John Byrne manda muito bem. Como manda bem o John Byrne. Nossa Senhora. Olha esse maquinário, olha esse detalhe. Olha esse Capitão América, olha o dinamismo da página. Olha as explosões, a riqueza de detalhes. E assim, ele bolou um maquinário extraordinário, né? Continuando a história, o Capitão América começa a subir, né? Pela roda do maquinário. Ele trava e aí ele faz com que a máquina tombe. E nisso ele já encontra o Sargento Rock. E aqui a companhia moleza, no caso, né? O Sargento Rock com a companhia moleza. Bela sacada de roteiro. Bela sacada de roteiro. Ao invés de trabalhar o Nick Fury e o Comando Selvagem, não, ele trabalhou o Sargento Rock e o Esquadrão Moleza. E aqui já temos o encontro com o Buck aqui no caso, né? Nossa, é só gênios como John Byrne teria essa sacada no caso, né? Continuando. Aqui temos o avião. Segue-se a história. O Capitão América e o Buck. Aqui no caso eles vão pular de paraquedas. E aqui, belo desenho do Capitão América. Como o John Byrne também explora bem o lado físico do Capitão América, né? Ele faz uma coisa bem robusta aqui no caso. E aqui o Capitão América ele pula sobre a asa do avião e o artilheiro começa a abrir fogo no caso, né? Nisso o avião, mesmo com a qual o avião, o Capitão América perde o controle aqui, o pessoal continua atirando, Capitão América meio que defeso. E quando vê, ele é salvo pelo Batman. Olha isso. E os dois já
agem como se conhecessem, no caso, né? É aquela coisa, é como se eles compartilhassem o mesmo universo, no caso. Então aqui eles já se conhecem. E aqui, olha essa cena trabalhada do John Byrne aqui no caso. Muito show. E aqui temos essa nave do Batman. Ó, o desenho aqui tá espetacular. E nisso eles conseguem voltar pro avião. Eu, na época da Gulliver, né? Eu fazia muita aventura, né? Do Batman com o Capitão América, no caso, né? Então, só relembrando, eu fazia muita aventura da Gulliver, do Batman e do Capitão América. Muitos combates, eles lutando junto. Isso fez lembrar muito a minha infância. Fantástico. Só abrir um parênteses que isso aqui não tem como não te arremeter a uma coisa bacana, né? Segue essa história aqui. E aqui, o Batman e o Capitão América cuidando com facilidade dos soldados. E engraçado assim, e mesmo lutando, o Batman tá rindo, o Capitão América também, né? Resgatando aquele bom espírito do bom e velho gibi de super-herói. Olha isso. Os dois lutando como dupla, no caso. Então, assim, o John Byrne não se preocupou em fazer aquela história, eu vou explorar um trauma, eu vou trabalhar uma coisa psicológica, eu tenho que colocar um drama aqui. Não, galera, não, galera. Simplesmente foi lá, fez o encontro dos heróis, e os dois combatendo, lutando lado a lado, numa sequência fantástica, e às vezes não precisa mais que isso. Continuando a história, eles dão conta aqui dos bandidos, temos esse cargueiro aqui com os carros. A John Byrne tá estupenda, né? Vamos combinar. É como eu estava falando, né? Eu prefiro mais John Byrne, Jack Kirby, John Buscema. Gosto também do George Pérez, né? Você pega anos 90, o Dale Keown, o Darryl Cook, o Joe Madureira, né? Eu sou muito mais as histórias desses caras, assim, sabe? Entendeu? E aqui segue essa história do John Byrne. E aqui o Capitão América sendo cotado para poder vigiar o Bruce Wayne, né? O Steve Rogers vai trabalhar vigiando o Bruce Wayne. E nisso o Steve Rogers vai bancar tipo a babá do Bruce Wayne, né? E o Bruce Wayne não curte muito esse lance de ter uma babá. E aí ele faz de tudo para poder irritar o Steve Rogers, indo para as baladas, tudo, coisa que o soldado não gosta no caso, né? Deixando as horas insuportáveis. E nisso, olha a mansão Wayne, olha os detalhes da biblioteca, os livros, os carrinhos, olha como John Byrne tem um lado design de interiores, no caso, né? Porque ele desenha com uma riqueza de detalhes a fogueira, a biblioteca, até o carrinho, para a pessoa poder empurrar aqui e escolher os livros, o sofá, o mobiliário, e mobiliário de época. Olha a noção de perspectiva de design de interior que o John Byrne tem, né? E nisso, o Bruce Wayne conversando com o Dick Grayson, tentando despistar o Steve Rogers. E aí o Steve Rogers ouve a conversa e já fica suspeito. Ele persegue o Bruce Wayne. Olha essa perspectiva desse prédio aqui. Olha que fantástico. Olha o carro de época. E o Steve Rogers, na astúcia, ele vai perseguindo o Bruce Wayne. Nossa, o desenho aqui é deslumbrante. E aqui, o Steve Rogers coloca o porteiro para dormir. Ele começa a andar pelo prédio, que o elevador não dá acesso ao andar do Bruce Wayne. Ele vai pelo prédio. E aí ele surpreende o Bruce Wayne.
e o Bruce Wayne já parte para cima também. E nisso começa-se uma pequena batalha entre Bruce Wayne e Steve Rogers, né? E o Steve Rogers falando: curioso, só vi o Wayne trabalhar e namorar, mas ele tem músculos de um verdadeiro halterofilista, né? Nunca enfrentei ninguém com tanta técnica, não pode ser só treinamento militar, ele bloqueia qualquer ataque. E aí ele fala que está usando jiu-jitsu, você vê uma equiparação, né, entre Bruce Wayne e o Steve Rogers. Só que o Bruce Wayne admite que o Rogers está levando uma ligeira vantagem. Por quê? Porque o soro do super soldado dá uma baita de uma vantagem para o Capitão América, no caso, né? Entendeu? Sendo que o Bruce Wayne é só um humano comum, bem treinado, né? Só que aí, no meio da luta, eles percebem que um é o Capitão América e o outro é o Batman, né? Na dedução. E aqui eles pegam, param e voltam a se cumprimentar no caso. Bela sacada de roteiro. Continuando aqui. O Coringa voltando para o cais. Olha os detalhes aqui dos cenários aqui. Os brinquedos do Coringa. Muito bacana, muito espetacular. Segue-se o roteiro. E aí nisso temos o outro vilão se revelando, que é ninguém menos que o Caveira Vermelha. Olha o Caveira Vermelha aqui. Caveira Vermelha junto com o Coringa, né? Não tem personificação maior do mal que esses dois personagens, né? Aí nisso o Caveira Vermelha ele joga o pó para deixar o rosto vermelho, né? Enquanto isso o Coringa joga o gás do riso nesses soldados. Continuando a história. Aqui temos a Batcaverna. Olha isso. Olha essa Batcaverna pelos conceitos de John Byrne, o Batmóvel da época, o submarino, a nave. Olha a riqueza de detalhes aqui. Nossa, galera, isso... Eu não sei se eu conseguiria desenhar isso, porque isso aqui é fantástico demais. Nem copiando, eu não sei se eu conseguiria desenhar isso aqui. Nossa, é tudo uma noção de perspectiva, de arquitetura, né? E tudo muito bem elaborado. Agradecimentos a Dick Sprang, John Byrne. Então, uma Batcaverna baseada no desenho de Dick Sprang. Olha que legal. Continuando, o bom e velho Alfred servindo o cafezinho, cenas do cotidiano, né? E aqui o comissário Gordon, né? O comissário Gordon das antigas, olha isso, que bacana. E aí há uma troca de duplas, né? O John Byrne trabalha uma troca de duplas. O Robin trabalhando com o Capitão América e o Buck trabalhando com o Batman, no caso. Olha essa cena do Capitão América entrando pela janela. E aqui eles conversam com o comissário Gordon. E nisso, aqui já temos o Batman e o Buck, né? Trabalhando juntos também aqui no caso, né? Muito bacana. Segue-se a história. Eles são surpreendidos aqui e começa-se a batalha. E nisso o Caveira Vermelha joga um gás nos dois heróis. E nisso o Batman, o Capitão América e o Robin, ele encontra aqui umas pessoas com o gás do Caveira Vermelha mortas, no caso, né? Segue-se aqui como uma boa e velha história de herói, os dois presos, os vilões contando os planos deles, no caso, né? Como uma boa e velha história de super-herói. E nisso, ele deixa o Batman e o Buck presos aqui no caso, e aí deixa o esconderijo explodir. Olha essa cena de explosão.
Olha essa cena de explosão, olha a perspectiva que o John Byrne trabalha aqui, os carros, o Caveira Vermelha. Que arte magnífica de John Byrne. Vamos combinar, galera? Que arte magnífica. E aí, o Capitão América, o Robin também, seguindo na moto no caso. E aí, você já viu o efeito do gás do Coringa aqui. Essa bela aeronave, o Coringa aqui, maquinando seus planos. Olha esse avião, olha essa entrada de avião aqui, olha esse maquinário, olha aqui o negócio de pouso, olha o motor aqui, olha o turbo aqui, olha a entrada desse avião, olha que desenho fantástico. Continuando a história, aí você tem o encontro do Caveira com o Coringa, e aí o Caveira contando os planos para o Coringa, no caso. Só que o Coringa não admite trabalhar com um nazista, no caso, né? Mesmo sendo vilão, ele não gosta de trabalhar para um nazista, no caso, né? Mesmo louco, o Coringa tem o patriotismo dele, no caso, né? E nisso, ambos se jogam, o Caveira joga o veneno dele, o Coringa o veneno dele, no caso, e ambos se anulam, no caso, né? Ambos os venenos se anulam, porém, o soldado consegue nocautear o Coringa, no caso, né? Aí nisso o Caveira segue com o plano dele. E nisso aparece o Batman com a nave. E aí já tem os 4 heróis juntos, no caso, né? Aí o Batman consegue deter o avião do Caveira. Faz um buraco. Gira a nave. E nisso o Capitão América e o Batman já entram socando todo mundo, socando os capangas aqui no caso, com uma certa facilidade. E nisso, o Caveira fugindo com a bomba aqui. Olha esse desenho. Olha essa arte. E há quem diga que o John Byrne tinha perdido a mão no caso, né? Eu não concordo mesmo. E aí, o Caveira contando os planos, o Batman atravessando o vidro, esmurrando o Caveira Vermelha. Olha que legal. E o Capitão América lutando contra os soldados aqui. Bela história. Nisso temos o Coringa. E uma luta entre o Coringa e o Caveira Vermelha, no caso. Em cima da bomba. E a bomba despencando com os dois. E nisso o Capitão América e o Batman conseguem subir a nave para fugir da explosão da bomba. E a bomba explode. Olha essa cena. Bela cena. Bela história. E aí o Batman fazendo contato, o Capitão fazendo contato com o Buck e o Robin. E nisso, uma conversa final, o prenúncio de uma nova e terrível era, Buck. Mais ou menos vimos o fim do Coringa do Caveira. Acredita mesmo nisso, Batman? Não, capitão, de jeito nenhum. Bela história. E agora temos uma curiosidade. Depois de tudo isso, Atlântico Norte, 20 anos depois. O Coringa Jr. escapou, você tem o Batman e o Robin Jr. no caso, né? Que na verdade esse Batman é o Dick Grayson e esse Robin é o filho do Bruce Wayne. E eles, tentando pegar o Coringa subterrâneo, eles acham um bloco de gelo. E quando eles descongelam o gelo, é ninguém menos que o Capitão América, numa referência à história dos Vingadores.
E nisso o Capitão América já deduz, se lembra do Batman, né? Mas ele fala, não, eu sou o Dick Grayson, o Bruce Wayne se aposentou e eu substituí. Eu sou Bruce Wayne Jr., filho do ex-Batman. E nisso o Capitão América já encontra o Bruce Wayne mais velho. E nisso o Bruce Wayne dá as boas-vindas, no caso, né? Amém, Alfred. Seja bem-vindo, Capitão América. E o engraçado é que essas duas páginas foi uma ideia de Roger Stern, pela sugestão. Belíssima sugestão. Roger Stern e John Byrne eram muito amigos, no caso, e o Roger Stern deu essa sugestão para dar esse epílogo na história do Capitão América e do Batman. Que sacada de gênio. E uma curiosidade nisso tudo. Através disso, é que o John Byrne se inspirou para escrever a minissérie Gerações, da DC Comics. Né? Então, toda aquela saga que John Byrne escreveu e redesenhou da saga Gerações da DC Comics começou aqui. Não é fantástico? E terminamos a história. E aí, curtiram o vídeo? Demais, a arte de John Byrne é assim, é uma coisa fora do sério, é uma coisa assim, fora da curva, né? Ele teve o auge dele, mas nesse trabalho, você percebe assim que o trabalho está esplendoroso, ele trabalha muito a arquitetura, né? Os prédios, ele também tem o lance urbano, no caso, a gente comprova que John Byrne também é um grande design de interiores, no caso, né? Por ele fazer o mobiliário da mansão Wayne, dos prédios, as perspectivas, nossa, tudo tão bem elaborado, tudo feito com uma maestria fantástica de se encher os olhos, no caso, né? Porque, assim, eu trabalho com projetos de interiores, tudo, né? Então, assim, eu vejo isso, eu acho muito bacana, eu acho muito genial, no caso, né? Para você que está pulando a primeira vez aqui, se você gostou do conteúdo, poxa, vai lá, se inscreve, dá um like, compartilha. O like é sempre importante. Então, se você curtiu o conteúdo, ajude este humilde apresentador a continuar levando entretenimento e cultura pop para vocês. Tá joia? É isso aí. Galera, agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando. Hoje não temos artes dos leitores, no caso, né? Porque eu não recebi envio de artes. O que seria a arte dos leitores? A arte dos leitores, a arte dos inscritos, né? Não temos arte dos inscritos, eu não recebi essa semana nenhuma arte. Então, o que seria a arte dos inscritos? Você, do outro lado da tela, que gosta de desenhar, que de repente queria ver um desenho publicado aqui no meu canal, né? Que eu mostrasse, vai lá, manda na arte dos inscritos. O e-mail é blackinsector@hotmail.com. Repetindo, blackinsector@hotmail.com. E aí eu vou ter o maior prazer de divulgar seu trabalho, sua galeria no caso. Caso que você queira mandar 3, 4, 5 desenhos, eu posso estar divulgando aqui também. Aí você manda pelo e-mail que eu te passei. E aí eu vou ter o maior prazer de divulgar esse seu trabalho, ou como uma forma de divulgação, ou como forma de incentivo. De repente, repetindo, você que tem um filho, uma criança aí que gosta de desenhar, gosta de mostrar o seu trabalho, poxa, vai lá. Pode mandar também, que eu vou ter o maior prazer de estar incentivando a arte do seu filho, da sua filha, tá joia? Então, o programa está de portas abertas. Passando para agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!